Eu queria que nesse momento a igreja se colocasse de pé. Que você fechasse os seus olhos. Senhor Deus, toda honra nos céus e na terra são para Ti, Senhor. O que é o homem para que o Senhor habite em seu coração, Pai? O que é o homem para ser habitado pelo fulgor da Tua glória? O que é o homem, Senhor, para ser visitado pelas maravilhas do Teu poder? Tu criaste, Senhor, o homem, mas não o deixou à deriva, apesar do pecado, Senhor. Apesar do erro, nós não fomos abandonados, Senhor. O Senhor poderia ter nos deixado as nossas próprias vontades, mas quis o Senhor manifestar o Teu poder através do Teu Filho, Senhor. E por esse motivo nós somos gratos, Senhor. Somos gratos pelo Teu amor, pela Tua vida, por tudo que vem de Ti, Senhor. Por tudo que o Senhor manifesta, por Tua graça e por Tua misericórdia sobre nós, Pai. Então mais uma vez nós te pedimos hoje, Senhor, fala ao Teu povo, fala com cada um de nós, Senhor. Nós que temos o nosso intelecto tão reduzido para perceber, mas ainda assim o Senhor nos tem revelado a Tua face, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu queria que você abrisse a Escritura comigo. Eu queria que você abrisse em Romanos, no capítulo 11. A partir do verso 33. Está escrito assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os irmãos podem assentar em nome de Jesus. Eu vinha há alguns dias com um desejo muito grande de falar com a igreja acerca da vontade do Senhor, porque é um dos temas mais difíceis de se tratar, e principalmente nos nossos dias, onde nós somos tão visitados por ansiedades, onde o nosso espírito está
sendo tão visitado por perturbações. Quando a gente olha para as coisas, quando a gente olha para o mundo, às vezes a gente olha para dentro da nossa própria casa, ou às vezes a gente olha para as pessoas próximas de nós, e que elas estão cada dia mais entrando em desespero, e a fé tem sido completamente deixada de lado por essa geração. Quando a fé não tem sido deixada por esta geração, tantas vezes, no desespero, no afã de, quem sabe, conhecer a vontade de Deus, a gente vai se tornando vulnerável e se entrega a tanta maluquice. Nós ficamos à mercê de falsos mestres, de falsos apóstolos, de falsos doutores. Nós ficamos à mercê de falsos profetas. O mundo aí fora ainda vai muito mais profundo. Ele adentra em superstições, ele se utiliza desde a astrologia até tudo aquilo que é tão sem significado, e não somente isso. Pessoas que são perturbadas em seu interior passam a buscar abrigo naquilo que está distante de ser verdade. Quantas pessoas legitimamente, por causa da dor que sentem nos seus corações, não começam a visitar terreiros de umbanda, não começam a visitar o espiritismo, porque parece-lhes tão lógico, principalmente quando manifestações que são tão reais eles presenciam isso, e diante destas manifestações elas já não sabem mais diferenciar o que é verdade e o que é mentira. Afora isso, quantas pessoas no desespero, tentando encontrar, quem sabe, uma virada de chave na sua vida, seja para prosperidade, seja para conseguir vencer esses dilemas interiores, não começam a buscar em tantos mestres hoje que se manifestam na internet, em tantas pessoas está tudo tão perdido. Os nossos jovens e adolescentes têm sido o tempo todo expostos às mais profundas idiotices, por conta que estão completamente perdidos. Desde o ensino, a compreensão, o intelecto das pessoas que tem sido esvaziado por políticas que têm esse viés de fato tornarem as pessoas cada vez mais emburrecidas. E não somente isso, mas também o próprio afã e as próprias ambições das pessoas. E eu escrevia sobre isso esses dias. E dentro daquilo que o Senhor, Ele falava ao meu coração, e que com lágrimas eu dedicava um tempo para escrever sobre isso, o Senhor me fazia perceber que estas vulnerabilidades do ser humano, que advém das dores, que advém, quem sabe, da preguiça, do desejo de alcançar algo sem muito esforço, faz com que a maioria das pessoas se torne vulneráveis às diversas vozes que se intitulam e que se autoaclamam proferidores de verdades nos dias atuais. E ficar à mercê de tudo isso é terrível. Pensar que você poder prever o futuro lhe traria tantas coisas boas, é ou não é? Eu me recordo, que eles fizeram uma entrevista, um meme, que perguntaram lá para um velho que é super ignorante, e eles falaram: se você pudesse voltar no tempo, você tentaria reconquistar o seu grande amor? Ele falou que nada, eu queria era os números da loteria, porque ia resolver tanta coisa na vida dele. E nas nossas vidas é assim. Eu me recordo tantas vezes que essa igreja, ela esteve lotada de pessoas, por causa que vinha alguém aqui que se dizia profeta, e se dizia detentor das mais profundas revelações. E tanta maluquice não só nesta congregação, mas em tantas outras igrejas acontece.
Eu vejo pessoas que são completamente dependentes de pessoas que arrogam para si o poder da revelação e da profecia. Até mesmo a chamada palavra profética, que tinha um ministério específico no Velho Testamento e que se modifica no Novo Testamento, ganhou um novo sentido hoje. Porque a maioria das pessoas, como não tem sido mais visitadas por conta da sua arrogância, não tem sido mais visitadas pelo Espírito Santo, que de fato revela as coisas do porvir. Tantas pessoas começam a depender de alguém que diga, que tem para ele uma palavra profética. E por incrível que pareça, um desejar bem, eu quero que você vá bem, que Deus ele te abençoe nesse emprego, se tornou nos nossos dias palavra profética pela falta das manifestações do Espírito Santo no meio da igreja. E as pessoas vão caminhando em perdição. Seria tão melhor se a gente pudesse pelo menos ser visitado por uma visão do futuro nas nossas decisões mais importantes, é ou não é? Já pensou isso? Tem gente em algum lugar, não vou dizer aqui na igreja, mas tem pessoas que nem se casar se casariam. Se eu pudesse ver isso lá atrás, nem isso eu faria hoje. Outras pessoas que evitariam inúmeros problemas. E aqui nós estamos diante de Paulo, falando acerca da mente do Senhor. E o que me impressiona é que a palavra que Paulo traz aqui para a gente no capítulo 11, depois que nos capítulos 9, 10 e 11, ele vem falando sobre leis, sobre predestinação, sobre graça, ele vem falando sobre rejeição, sobre eleição, ele vem falando de tantos assuntos que permeiam a fé. Ele termina dizendo estas palavras: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus, e quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Eu me recordo que uma sonda foi remetida ao espaço no início da década de 70, a Voyager, e que o objetivo dessa sonda era coletar imagens de Saturno e de vários planetas do sistema solar. E eles programaram a época certa para o envio, para a remessa dessa sonda ao espaço. E lá eles colocaram um disco de ouro, colocaram um monte de coisas dessa sonda, e colocaram inclusive uma ideia de um mapa para encontrar a Terra dentro da galáxia e no sistema solar. E eles enviaram essa sonda ao espaço. Essa sonda, inclusive, até hoje, 50 anos depois, ela ainda pulsa e manda informações para a Terra. Até hoje ela não finalizou a sua bateria. Nós estamos falando de uma sonda que já está quase que na fronteira do sistema solar, muito mais longe da distância que o Sol está da Terra. Esta sonda já está de nós. E quando eu olho o quão é magnífico uma sonda dessa que foi mandada e que já está rompendo as fronteiras do sistema solar, quando eu imagino que uma sonda certa vez foi enviada a Vênus, e por alguns segundos nós podemos hoje ter imagens da Terra, do solo de Vênus, que existem sondas hoje em Marte que nos trazem imagens perfeitas da superfície do planeta Marte. Que o homem chegou ao ponto de colocar os pés na Lua no dia 20 de julho de 1969. Que tantas coisas maravilhosas o homem já fez, mas quando se trata de sondar a mente do Senhor, Paulo, ele é resoluto, ele é inflexível, ele é positivo diante de uma verdade: os seus juízos e os seus caminhos são insondáveis. E ele vai dizer ainda mais:
são inescrutáveis. A palavra inescrutar significa são impossíveis de ser investigados. A investigação, ela permeia naturalmente o juízo, a observação, ela permeia todas estas coisas. Mas quando se fala da mente do Senhor, nós estamos diante de algo, Jadson, que não pode ser estudado, não pode ser investigado, não pode ser sequer tangido. E agora, como nós podemos conhecer a vontade de Deus? A vontade de Deus que faria tanta diferença na sua vida, nas decisões mais simples até as decisões mais importantes, faria tanta diferença para as nossas vidas. O que nós podemos trazer se o apóstolo Paulo diz, a vontade de Deus, já que a sua mente, ela é intocável, é intangível, é inescrutável, já que os seus caminhos são insondáveis, os seus juízos são insondáveis, de mesmo modo, a sequência lógica disso daí é que a vontade de Deus também, ela é insondável. É impossível para o homem conhecer a vontade de Deus. E aí olhar para isso, nosso coração parece que se entristece. Parece que nossa alma de fato, ela recai. E eu digo para vocês, quantas vezes a minha alma se contorceu diante dessa verdade. Diante desse fato. Mas aí chega no capítulo 12, parece que Paulo ele vira a chave dessa realidade. E ele começa dizendo, ele começa suplicando àquela igreja. Uma súplica, Jadson, que tem como fundamento a compaixão de Deus. E é sempre bom lembrar que aquele homem, ele sabia o significado da compaixão de Deus, tanto que em Gálatas ele vai escrever que a compaixão de Deus é tão profunda em relação à salvação do homem e à redenção de todas as coisas, que a compaixão de Deus não tem misericórdia e nem poupa o seu próprio filho. Essa é a profundidade da compaixão de Deus. Uma compaixão que não tem misericórdia nem mesmo do seu próprio filho em benefício de nós que somos pecadores. E aí ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Para muitas pessoas, quando Paulo aqui cita corpo, ele está citando apenas essa parte externa, essa roupa que reveste o meu espírito, essa roupa que reveste a minha alma, esse éfode que está aqui, que vocês podem ver, essa projeção do que eu sou, porque com o que vocês olham nos meus olhos, com o que vocês veem da minha face, vocês ficam apenas com a superfície do que de fato constitui o meu ser. Só que aqui, a intenção de Paulo, na hora de você apresentar o seu corpo, ele está dizendo, é do teu ser por completo, não é apenas o teu corpo, porque o sacrifício vivo do corpo, o sacrifício do corpo seria a própria morte. O sacrifício, o holocausto do corpo é o sacrifício de se morrer. O holocausto perpetrado contra aqueles animais que eram apresentados ali diante do templo do Senhor, era o sacrifício de morte. E por isso que esse sacrifício aqui, ele se estende ao ser completo do ser humano. É sacrifício vivo, ou seja, é sacrifício pulsante,
é sacrifício que respira, é sacrifício ativo, é sacrifício que se movimenta. Não é sacrifício que fica parado, inerte, é sacrifício que de fato age diante do Senhor. Mas não é só isso, é também sacrifício santo, é sacrifício separado das ideologias vãs, separado das filosofias vãs, é sacrifício separado do religiosismo, é sacrifício separado muitas das vezes das próprias vontades, dos próprios desejos, de um ser que ele é pecaminoso e que ele está o tempo todo inclinado para o pecado. É sacrifício separado de tudo aquilo que o mundo apregoa como bom, mas que na verdade são caminhos de morte, e por isso é sacrifício santo. E quando é vivo, pulsante e é santo, se torna agradável a Deus. E aí ele diz: este é o nosso culto racional. E aqui existe uma confusão enorme, porque para aqueles que pedem sabedoria, o que eles cultuam é a razão. E aqui Paulo não está falando de culto à razão. Nos nossos dias, grandes mestres da teologia, ao invés de se renderem em fé à simplicidade que há no Evangelho, passam a cultuar a própria razão. Mas antes é um sacrifício cheio de razão, cheio de racionalidade, na verdade, e não um culto à razão. Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o vosso culto racional. E é interessante ele utilizar aqui a palavra culto, porque culto vem do mesmo radical da palavra cultura, e a palavra cultura tem o mesmo radical da palavra cultivo, ou seja, é sacrifício que cultiva, que ara a terra, que prepara a terra, que amanha a terra. É sacrifício que prepara o solo para que se possa receber a semente da renovação, a semente da transformação. E isso tudo está incluso nesse versículo para trazer para a gente o significado de que, conquanto você não conheça a vontade de Deus, e apesar de a vontade de Deus ser impossível para o intelecto humano sondar, perceber, estudar, investigar, teologizar, Ele vai nos dizer o seguinte: não vos conformeis com este século, com este mundo. Não tomem a forma, a partir do momento que você se faz sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o ambiente perfeito para o cultivo, para ser preparado para que Deus, que a semente do Evangelho cresça. Ele diz: e não tomem a forma, não assumam o formato deste mundo tenebroso, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. E aqui nós chegamos no clímax de tudo. A vontade de Deus é impossível de ser conhecida, principalmente de um modo mágico. Pelo nosso intelecto, esqueça. Mas o Senhor, Ele autoriza, Ele permite que você ainda assim a experimente. Que a vontade de Deus faça parte da experiência de vida do cristão. Apesar de você não poder conhecer a mente do Senhor, mas o Senhor, Ele entrega para você a possibilidade de viver a experiência dessa vontade, que é boa, que é agradável e que é perfeita. E é tão impressionante isso,
que a experiência da vontade de Deus, ela veio se firmando no tempo como verdade, desde que Cristo coloca os pés aqui na terra como manifestação tangível. O que se pode tocar da vontade de Deus se manifesta em Cristo. Cristo inclusive nem ora, Jadson, que Senhor, eu peço que eles conheçam a tua vontade. Jesus não ora dessa forma. A oração de Jesus é: seja feita a tua vontade. Porque sempre o desejo de Jesus, sabendo que a mente do Senhor é insondável para os anjos, é insondável para aqueles que foram ao céu. Paulo, para se ter uma ideia, só diante das coisas que ele vê lá no céu, diante daquilo que os seus olhos conseguem contemplar no céu, Paulo retorna e diz: não é lícito, é impossível expressar com palavras o que lá existe e o que lá está. Imagine um mergulho na vontade de Deus. Mergulhar na vontade de Deus só é possível através do próprio Cristo. E Cristo, Ele converte a vontade de Deus no seu desejo mais profundo. Os seus discípulos chegam para Ele: Senhor, o que o Senhor quer comer? O que o Senhor quer que compre de comida para Ti? E aí Ele vira e fala: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. A maioria de nós, estamos sempre com os nossos desejos voltados para os nossos sonhos, para o nosso ventre. O nosso querer sempre está voltado para as nossas, quase sempre está voltado para as nossas pulsões e para as nossas necessidades, sejam necessidades primárias, corporais, a fome, a sede, a vontade de ir ao banheiro, ou seja, as necessidades almáticas, emocionais, a dor, a depressão, a ansiedade, as angústias que nos visitam, a necessidade de, quem sabe, encontrar uma cara metade, poder de alguma forma viver a alegria do amor. Tudo isso permeia a vontade do ser humano. E quantas das vezes a nossa vontade não se volta para o nosso próprio ventre, que é para atender os nossos instintos inferiores. Até mesmo os desejos mais instintivos de Jesus apontavam para a vontade do Pai. E aí, quando isso acontece com Cristo, significa que não tem para onde Ele correr. Ele sempre vai viver segundo a experiência dessa vontade, ainda que a experiência dessa vontade seja beber até a última gota do cálice da ira de Deus. Em algum momento, na fraqueza da sua carne, ele diz e fala, como ser humano, ele fala: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Se possível, afasta de mim este momento, onde a angústia de morte já conseguiu adentrar em todos os cômodos do meu interior, onde o meu espírito, ele de fato se angustia até a morte. Mas ainda assim, quando a sua humanidade quer escapar daquela dor, ainda assim ele diz: mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Que não seja feita a minha, mas a tua vontade. E a experiência da vontade de Deus, que tantas vezes é boa, agradável e perfeita para Cristo, se torna o fulgor da sua ira contra o próprio pecado, para que nós tivéssemos acesso à vida eterna. Mas Ele não arreda o pé da experiência dessa vontade.
E quando os apóstolos, eles passam a perceber essa vontade em suas vidas, quando os apóstolos, eles passam a experienciar essa vontade, tudo na vida deles muda. Eles percebem que tudo nessa vida é vão, é vazio de significado. Tudo, absolutamente tudo. Eles olham, eles não têm mais tempo de contemplar a beleza das mais belas praias, porque tudo para eles se torna pálido, cinza, se torna sem cor, se torna sem brilho, e o coração deles apenas se movimenta em um sentido: a pregação do Evangelho, o cumprimento da sua vocação. Paulo, quando ele está a caminho de Damasco, ele recebe aquela luz que o impacta e o lança ao chão. E lançado ao chão, ele ouve aquela voz: Paulo, por que tu me persegues? E agora ele se vê diante do aguilhão da vontade de Deus, que se manifestava já por meio da igreja, que na alma dele era um aguilhão, que na alma dele fazia a alma dele ser torturada. A igreja era crescendo e a alma de Paulo era torturada por causa do crescimento da igreja. Mas a partir do momento que ele tem aquela experiência, a partir do momento que os seus olhos são cobertos pela sombra, mas ao mesmo tempo a sua mente se abre para a verdade acerca da primazia do Senhor Jesus, tudo na vida dele modifica, e ele chega mais à frente a dizer que a vida dele não era mais importante que a sua vocação, porque agora ele estava destinado, ele estava compelido, ele era obrigado a fazer a vontade de Deus em cada respiração, em cada caminhada, em cada prisão, em cada perseguição, em cada angústia, na tribulação. Ele estava o tempo todo voltado, concentrado, disciplinado em fazer a vontade de Deus. De perseguidor, de algoz da igreja, ele passa a ser perseguido da igreja, perseguido. De assassino, ele passa a ser evangelizador e gerador de vidas. De um homem de um coração cheio de ódio, ele passa a sofrer como que dores de parto, de amor pela igreja e pelo Evangelho de Cristo. Tudo por conta da experiência da vontade de Deus na vida dele. Meu Deus, vocês não entendem que o que está diante de nós é muito mais profundo do que foi entregue para Elias, para Eliseu, que teve dupla honra. A experiência dessa vontade, quando penetra o coração de um homem e de uma mulher, faz com que ele de fato, ele se lance aos pés do Senhor, e a vida dele não tem mais sentido, senão viver para este Deus, senão viver para este Deus. Os seus objetivos sempre estarão centrados na obra e no amor e na glória deste Deus. A igreja, eu sempre cito isso, a igreja de Laodiceia, que é uma igreja próspera, abastada, que ela tem de tudo, é uma igreja que tem todas as coisas, mas o Senhor Jesus testifica dessa igreja que ela não passa de pobre, de cega e de nua. E ele ainda diz o seguinte: compre colírio para os teus olhos. Compre colírio para os teus olhos. O preço desse colírio é o arrependimento, é quando você se dobra nos joelhos, dobra os teus joelhos e você se coloca diante de Deus e fala: Senhor, eu cansei da minha vontade, eu cansei dos meus quereres,
Eu cansei das coisas serem do jeito que eu quero ser, que seja. Eu cansei de tudo isso. Faça o que tu quiseres de mim. Faz o que o Senhor quiser. Faz como o Senhor quiser. Se dele, por ele, para ele são todas as coisas, então que eu também seja dele, por ele e para ele. Então que eu também seja dele, por ele e para ele. Que eu também seja isso nas mãos dele. Quando você converte o teu entendimento para a experiência da boa, agradável vontade de Deus, você não é visitado mais pelo desânimo. E ainda que algum momento o desânimo ele queira adentrar no teu coração, mas você entende que a tua vocação supera o teu desejo de ficar quieto, inativo, inerte, sem fazer nada. Quem testificou do Senhor e já mergulhou dele, se torna necessariamente uma testemunha. Mas não uma testemunha que espera ser convocada. Quando nós vamos para a justiça comum, as testemunhas precisam ser intimadas pelo juiz para que possam se apresentar. Nós já fomos intimados. Nós já fomos intimados pelo próprio autor da vida, para que a gente apresente e testifique do que Ele é nos nossos corações. Isso é tão verdade, que quando Jesus estava captando ali os discípulos para segui-lo, quando Ele chega diante de um, e Ele fala: deixe primeiro que eu enterre os meus pais. Jesus fala: não tem tempo disso. A gente não tem tempo mais de viver as coisas que a gente queria viver nessa terra. Será que você não entende? Que nesta terra, as maiores riquezas que se pode imaginar, as maiores belezas que se pode imaginar, em comparação ao que há no porvir, é pouco. É pouco. A experiência do teu espírito no porvir, daqueles que de fato mergulharem na vontade de Deus, será justamente aquilo que Paulo fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas retornando aqui, até agora eu falei quase que de um modo poético acerca da vontade de Deus, mas é necessário eu falar de modo prático também. Jordane, como que essa vontade se evidencia na minha vida? Primeira coisa, através do discernimento. Você não é mais como o homem natural. O homem espiritual discerne todas as coisas. Significa que você tem que caminhar em oração e em discernimento. E a vontade de Deus vai se manifestar de modo sempre simples a você. Nas decisões mais simples, você vai aprender a fazer um bom juízo de valor, não segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. E enquanto você faz isso, a experiência dessa vontade, de fato, tal como ela converte corações, transforma mentes, ela vai converter relacionamentos, ela vai converter corações que de alguma forma testifiquem deste amor que transborda através da tua vida. Você se torna testemunha, aquele que testifica de Deus onde quer que você vai. Eu queria que você se colocasse de pé. Primeira coisa, pare de buscar
profetas, profetisas. Pare de buscar mestres que se valem de todo tipo de filosofia para de alguma forma apontar para vocês o caminho. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é: busquem na Escritura e na oração. Busque na Escritura e na oração, que o Senhor Ele vai lhe dar direcionamento em tudo que você fizer. Busque junto ao Espírito Santo que já reside no teu coração. Paulo, no capítulo 2 de 1 Coríntios, ele vai dizer: vocês têm a mente de Cristo. Vocês têm a mente de Cristo. Quão insondáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Por meio da experiência da vontade dEle, você tem a mente de Cristo. Será que isso não lhe é suficiente? Será que isso não é suficiente para que toda a tua história mude? Para que os teus relacionamentos mudem? Para que a tua forma de ver o mundo não seja mais segundo as lentes da filosofia humana, do intelecto humano, das ideologias turvas, das ideologias pervertidas deste mundo tenebroso? Será que você não entende que hoje o Espírito Santo revela diretamente no teu coração? Essa é a experiência da vontade de Deus. Senhor Deus, Tu és minha fonte, que o Senhor venha de vida, novamente falar aos teus, meu coração que o Senhor venha novamente se rende ao teu querer. a falar aos corações daqueles que estão aflitos, Tu és minha por meio da tua Escritura, de vida, por meio do que é óbvio, por meio da simplicidade das coisas, meu coração por meio da rendição, se rende ao teu por meio da querer. consciência do significado do que é o mergulho na tua vontade, Senhor. Fonte de vida, Nós hoje somos habitação tua, Senhor, meu mas a coração tua Escritura diz que no futuro, no porvir, nós habitaremos eternamente em ti, Senhor. Tu és minha Que o Senhor possa, segundo o teu Espírito, guiar os nossos passos. Que o Senhor possa, mesmo que através da dor, ou através da alegria, ou através do prazer, ou através das experiências desta vida, que o Senhor possa estar manifestando o teu querer em nós, meu coração e que nós venhamos a nos render totalmente rende ao teu querer. a ti, Senhor. É isso que eu te peço, desde já eu te agradeço. Em nome de Jesus. De vida, teu Espírito em mim é o meu viver. Tu és minha fonte de vida, meu coração se rende ao teu querer. Tu és minha fonte de vida, teu Espírito em mim é o meu viver. Eu queria que a igreja fizesse assim. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. Que a igreja diz: amém.
Amém. Não saia daqui sem dar um abraço.